José Marcos, a vantagem de um constitucionalismo democrático é que a Constituição demarca com algum grau de precisão as competências de cada um dos poderes da República. A questão do marco temporal, eu de fato li na imprensa que houve um projeto de lei aprovado, ele ainda vai à sanção, portanto ainda não é uma lei e não foi questionado perante o Supremo, mas pode vir a ser, o que é um bom motivo para eu não poder antecipar a minha opinião. Mas depois cada dia com a sua agonia, é preciso que seja sancionado e depois é preciso que seja questionado perante o Supremo. Eu acho que drogas é uma questão que a interrupção da gestação é uma questão controvertida em todo o mundo. Em alguns países esse tema foi resolvido pelos tribunais constitucionais, em outros países foi tratado por legislação, e acho perfeitamente normal que uma questão importante e divisiva da sociedade como essa seja debatida no Congresso também. De modo que não acho que isso seja um problema e não acho que essa seja uma questão que possa ser levada adiante sem um debate público relevante. No tocante a drogas, eu aqui, até boa a sua pergunta, para eu esclarecer um ponto que eu acho que tem sido mal compreendido de uma maneira geral. Criminalizar ou descriminalizar drogas é uma competência do Congresso Nacional. E, portanto, ninguém discute isso e eu tampouco. Ou, pelo menos, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é um dispositivo do Código Penal relativamente ao porte para consumo pessoal. Eu gostaria de dizer que o Congresso Nacional já tomou a decisão de despenalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Essa não é uma decisão do Supremo. O Congresso Nacional despenalizou, ou seja, deixou de prever a pena de prisão para o usuário, no que, aliás, fez muito bem. Portanto, o Supremo não está mexendo nisso. E o que não se tem compreendido adequadamente é o que o Supremo está fazendo. O Supremo, basicamente, o que o Supremo está fazendo é definir qual quantidade vai ser considerada porte e qual quantidade a partir da qual nós vamos considerar tráfico. É isso que o Supremo está fazendo. E isso é da competência do Supremo porque quem prende é o juiz. Numa democracia, só quem tem competência para prender é o juiz. A polícia pode prender em flagrante, mas imediatamente tem que submeter aquela prisão a um juiz. Se nós não estabelecermos, como foi o meu voto original lá atrás, e que agora parece que vai granjear maioria, o que nós estamos fazendo é estabelecendo qual a quantidade que se vai considerar porte e qual a quantidade que se vai considerar tráfico, para que não seja o policial de plantão que tome essa decisão, porque na prática, como estava no meu voto, como estava no voto do ministro Alexandre, o que acontece é que nos bairros ricos uma quantidade X é considerada porte e nos bairros pobres a mesma quantidade X é considerada tráfico. Portanto, é para acabar com essa discriminação contra as pessoas pobres, contra as pessoas de periferia, que nós queremos estabelecer um critério judicial e não um critério que cada policial individualmente vai determinar. Portanto, nós não estamos deslegalizando, nós não estamos descriminalizando, nós não estamos mudando a política estabelecida pelo Congresso. Nós estamos dando uma diretriz para a polícia, para determinar se e quando a polícia pode prender por tráfico. É muito importante esclarecer isso. Não há nenhuma interferência com o poder do Congresso nessa matéria. O Supremo é deferente com a competência do Congresso quanto a legalizar ou deslegalizar drogas. Isso é muito importante de se fixar. Dito isso, eu acho que o país precisa de um debate importante sobre a política de drogas, porque ela é a responsável pelo hiperencarceramento de jovens pobres, primários e de bons antecedentes no Brasil. Por que eu acho que essa é uma política que precisa ser discutida derrotando superstições e preconceitos? Ela tem que ser discutida seja por quem acha que deve reprimir, seja por quem acha que deve legalizar em alguma medida. Por quê? Porque o que a gente está fazendo não está dando certo. O tráfico domina parcelas importantes do Estado brasileiro
E a política que se tem praticado é essa de prender menino pobre de periferia por pequenas quantidades de drogas. Qual é a consequência dessa política? Você coloca esse jovem no sistema penitenciário, logo que ele entra, tragicamente, ele tem que se filiar a uma facção, porque isso é uma questão de sobrevivência para ele. Ele vai ficar preso 1, 2, 3 anos, vai sair pior do que entrou. A vaga que ele ocupou custou dinheiro e a vaga que ele ocupava no tráfico foi substituída no dia que ele foi preso. Tem um exército de reserva para ocupar esse lugar. Portanto, é uma política que não serve para nada, destrói vidas, custa caro e não produz nenhum abalo no tráfico. Portanto, nós precisamos repensar essa política. Quem acha que deve reprimir, a política tem que ser monitorar o dinheiro, monitorar os grandes carregamentos e policiar a fronteira. Prender menino pobre de periferia é uma política que não está funcionando. E no Brasil, diferentemente dos países do hemisfério norte, onde a grande preocupação é o usuário, eu também me preocupo com o usuário, mas a minha maior preocupação é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades pobres no Brasil. Essa talvez seja uma das maiores violações de direitos humanos que há no Brasil. Uma família pobre, honesta, que viva num bairro de comunidade, num bairro de pessoas mais modestas, tem imensa dificuldade de criar o filho numa cultura de honestidade, porque é uma área dominada pelo tráfico, que coopta ou intimida aqueles jovens. Esse é que é o problema que nós precisamos enfrentar no Brasil, que é muito mais grave e trágico do que propriamente o dos usuários. Portanto, nós temos que debater. Se alguma coisa não está funcionando, é preciso discutir. Numa democracia, nenhum tema deve ser tratado como tal.